motivo de muito orgulho para mim. Filhos de filhos são paulinos e que foram nascendo e vendo aquele time vencedor. Se essa história fosse uma peça de teatro, um filme, uma obra contra as glórias do tricolor, daria para dividir em 2 atos a história dessas 6 conquistas. As 3 mais recentes vieram em sequência, em ambientes semelhantes, com avassaladores protagonistas. Uma mania de vencer, de vibrar, levantar o troféu. Já as 3 primeiras tiveram público. Heróis diferentes, momentos distintos, anos de intervalo. Viram o Brasil ir da ditadura à democracia, os jogadores ganharam prêmios do Cruzado ao Cruzeiro, foram de Belo Horizonte ao interior de São Paulo. É longe do Morumbi que se deve começar a lembrar. O maior artilheiro da história de São Paulo parece imaginar o que poderia ter feito em campo em outro dia chuvoso, mais de 35 anos atrás. Era a grande final do Brasileiro de 77. Porém, Serginho Chulapa estava fora. Havia agredido um bandeirinha na terceira fase do torneio e teve um ano de suspensão. Ainda houve tempo de fazer 2 gols na semifinal, uma vitória por 3-0 sobre o Operário de Campo Grande, uma das surpresas do torneio. O São Paulo estava classificado à decisão, mas o favoritismo passava longe. O São Paulo realmente era uma equipe inferior à do Atlético. Até estava Paulo Isidoro, Tony Cerezo, João Leite. E o Atlético Mineiro ainda queria contar com o Reinaldo, artilheiro do campeonato, mas também suspenso para o único jogo da final em Belo Horizonte. O Rubens Minelli, técnico do São Paulo, não queria ficar para trás. Se recuperando de uma cirurgia na capital paulista, o meio Muricy recebeu um telefonema. Perguntaram se eu podia localizar o Serginho, fui lá para e levar ele para o aeroporto e alugar um avião para levar ele para Belo Horizonte. Eu falei, só isso? Eu falei, o avião, tudo bem, que eu vou lá e qualquer lugar, mas estava Chulapa nessa hora. Ainda bem que ele sabia os lugares que eu ia, os barzinhos que eu frequentava, então ele me achou. Entendendo? Ele tinha essa missão de me achar naquela cidade tão grande, né? Então ele conseguiu me achar. Aí quando ele me falou, você vai para Belo Horizonte. Pô, vou fazer o que em Belo Horizonte, né? Não, se o Minelli mandou você ir, tá, então tá bom. Aí fui pra casa, peguei minha roupa, peguei minha mala, e o Muricy me deixou em Congonhas. Serginho reviveu essa emoção a convite do esporte espetacular. Refez parte do trajeto naquele domingo sobrevoando o Mineirão. Naquela época, em 77, sempre estava desse jeito, cara. Mas chovendo muito, né? E realmente, eu treinei na base. E na base que era na época, não era gatinha, era um certo, né? Mineirão lotado, entendeu? Dava pra sentir a emoção do alto, lá dentro do avião, né? Voltando ao tempo, eu tô sentindo uma emoção muito grande. Se fosse aquele dia da decisão para ter vitória, sofrimento, Tudo não passou de uma estratégia para esquentar ainda mais a decisão. Serginho acabou mesmo vendo o jogo de uma das cabines do Mineirão após causar alvoroço na imprensa com o boato de que ia jogar. É uma coisa absurda, cara. É uma correria para lá e para cá. O que está acontecendo, né? Nem Serginho nem Reinaldo puderam entrar em campo. E sem os artilheiros não teve gol no jogo. 0-0, decisão por pênalti. Momento de Valdir Pérez. Antes mesmo de qualquer cobrança, ele foi implacável com os batedores na conversa alternativa. O gol vai ficar pequeno, eu pego o pênalti pra caramba, você vai errar. Mesmo com o São Paulino errando as 2 primeiras cobranças, faltou tranquilidade aos atleticanos, que jogaram por cima 3 batidas. O Márcio ele abaixou para botar a bola no lugar, eu passei a mão no Márcio. Né? Aí ele olhou para mim e sei lá se ficou assustado o que aconteceu. E aí ele acabou batendo o pênalti fora. Quando ele bateu, você vê, inclusive ele bateu num canto e eu estava indo para o outro. Aí eu fiz a meia volta e voltei e já saí vibrando. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! A festa do São Paulo em pleno Mineirão! O Brasil mudava e o São Paulo também. Da eficiente disciplina do time de Minelli para a irreverência dos menudos do Morumbi. O apelido veio pela semelhança nos cabelos, típicos dos anos 80.
Mas o grupo porto-riquenho e os craques de São Paulo tinham outros pontos em comum. Eram jovens, alegres e davam show. Ao lado do maestro Quinta, o São Paulo tinha um trio ofensivo que esteve presente na Copa de 86. Silas, Miller e Careca. Artilheiro daquele brasileirão, Careca foi decisivo no mata-mata. Careca, chegou o toque, de gênio, a bola entrando, bateu. Na semifinal, jogo contra o América. Garantiu a classificação. Na primeira final, empatou o jogo, deixando para Campinas a definição do título entre São Paulo e Guarani. Foi um jogaço, empate 1-1 no tempo normal. Mas as maiores emoções ficaram para a prorrogação. O Guarani saiu atrás, mas conseguiu a virada. Tem uma imagem que eu não esqueço nunca, que no momento que o João Paulo roubou a bola e fez o terceiro gol, o Dario encostou na trave e falou, não dá mais, não dá mais. Eu falei, Dario, dá, não dá mais, falta, sei lá, 2, 3, 4 minutos, não lembro. Eu falei, Dario, está acontecendo tanta maluquice no jogo que vai dar. O jogo estava perto do final e o Guarani já comemorava o título com o hino do clube tocando no brinco de ouro. Chutei a bola para de Basílio, e eu falei, chuta, e ele vacilou e deu um chutão na bola. O Peter ganhou a dividida com o Ricardo Rocha, surpreendente, e a bola caiu do lado esquerdo para o Careca. Parece uma coisa assim, logo na esquerda, vai, essa bola vai cair pro você. Eu falei, pô, obrigado, meu Deus, e a bola caiu. Caiu no pé da pessoa certa, na hora certa. O Careca deu um chute, a bola saiu um míssil. Pega na cabeça do Sérgio Neri, né, que era o goleiro, jogava ele, bola, tudo pra dentro do gol. Empate e agonia. E como 9 anos antes, outra vez a sorte do meu São Paulo na final passaria pela disputa de pênaltis. Primeira cobrança, acho que é o boiadeiro, o Marco Antônio, então eu peguei. Peça, todo mundo. Aí o Careca foi bater. Você tá bem, você tá demais, não sei o que, você vai bater o primeiro pênalti. Eu? Você? Ele tá bom, vou lá bater. Pô, na mão do Sérgio Neri. João Paulo do Guarani também errou a cobrança e naquela noite maluca de tantas viradas, o gol do título poderia ser de Wagner Bassi, o zagueiro que havia falhado no terceiro gol. Ele foi chutar a bola, meu Deus. A bola fez aquilo na cabeça de quem está lá, para ser campeão ou não, é uma eternidade. A bola não chega, não demorou umas 2 horas para a bola de frente ao gol. Aí o Sérgio Neri coloca a mão e a bola faz caprichosamente esse movimento. Aí sim, aí nós ganhamos, aí acabou. O final feliz para o São Paulo fez a festa seguir na estrada e na madrugada. A festa continuou aqui no Morumbi. Às 4h10 da manhã, chegou o ônibus da delegação do São Paulo. Ele teve alguns problemas lá em Campinas, mas os torcedores não arredaram o pé não. Ficaram aqui esperando até a delegação chegar. Pouco mais de 60 quilômetros separam Campinas de Bragança Paulista. Mas o São Paulo levou 5 anos para fazer esse trajeto e lá voltar a ser campeão nacional. Era a formação de um time de Tele Santana. Uma das coisas que o Tele me ensinou de mais bonitas é ter o prazer da vitória coletiva, né? Bem jogada. O brasileiro de 1991 tinha um regulamento simples. O São Paulo foi o melhor da primeira fase, por isso mesmo pôde empatar os 2 jogos com o Atlético Mineiro da final. Do outro lado, uma surpresa do interior, o Bragantino. O time era superior do Bragantino, mas o Bragantino tinha uma grande equipe e tinha esse peso em cima da gente, da obrigação de vencer, da obrigação de sair campeão. Cafu avança pela direita e cruza. Bernardo cabeceia, ela explode na trave. Miller erra e Tilico marca. O gol que o São Paulo precisava. Tilico saiu reserva para ser o herói da noite. A partida decisiva aconteceu na pequena Bragança Paulista.
O time da cidade havia sido campeão paulista na temporada anterior e tinha Mauro Silva e Carlos Alberto Parreira, que 3 anos depois ajudariam o Brasil a ganhar a Copa do Mundo. Tudo isso fazia Bragança se animar com a possibilidade de festejar o brasileiro. Campeão em 86, Miller subiu. Tinha sofrido um estiramento durante a semana no treinamento e, quer dizer, não tinha chance nenhuma de jogar. Joguei praticamente com uma perna só, no Morumbi e aqui em Bragança. Aí o seu Hélio, massagista, que era o nosso guru, né, na oportunidade, ele chegou no meu quarto, na concentração aqui em Atibaia, disse assim: olha, eu vou te dar uma infiltração na coxa para amenizar a dor, para você entrar no campo e pelo menos conseguir jogar meia boca, né, como diz na gíria do jogador. Foi dele a melhor chance do São Paulo em um jogo muito truncado. O empate, mais uma vez, fez o São Paulo festejar fora de casa. Depois da terceira conquista nacional, o São Paulo partiu para o mundo. 3 Libertadores, 3 Mundiais. Foi o cenário que o Muricy encontrou quando chegou em 2006. No começo foi muito duro aqui, porque realmente você olhava para as pessoas, os caras estavam realmente, como a gente fala no futebol, estavam impossíveis, todo mundo. Não é só jogador de futebol, comissão técnica, dirigente, todo mundo. Estava com um ar de que, eu sou campeão do mundo e ninguém me toca. É natural que fosse difícil manter o nível de jogo de 2005, mas eu acho que nós conseguimos. Chegamos numa final de Copa Libertadores, infelizmente perdemos aquela final. E aí, sim, foi em meio a um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Foi quando nós viemos para o jogo do Cruzeiro e dali em diante o time acreditou que era possível ser campeão brasileiro. De fato, que se você contar e não tiver provas do que aconteceu, as pessoas não vão acreditar que seu time perdia de 2-0 e o goleiro defende um pênalti e faz 2 gols. Se você contar isso para uma criança no futuro, vão dizer que era brincadeira. Se você não tiver registrado as imagens, não vão dizer que era uma coisa de verdade. Daí para frente, jamais a diferença para o segundo colocado foi menor do que 4 pontos, o que permitiu ao São Paulo buscar o título 2 rodadas antes do fim. Aí Souza para a cobrança, bateu direto pro gol, toque! Gol! Mas, diante do Atlético Paranaense, o apito final não significou o começo da comemoração. Com o empate em 1-1 no Morumbi, o São Paulo teve que esperar o fim da vitória do Paraná sobre o Inter para conquistar pela primeira vez um campeonato brasileiro em casa. Pode gritar que é campeão brasileiro de futebol! Na hora que o placar eletrônico anuncia o fim do jogo e a conquista do campeonato, para mim, foi muito especial. Estrutura, regularidade, elenco repleto de opções. Era bom ir ao Morumbi ver esse time. O São Paulo tinha um mapa para dominar o torneio como nenhuma outra equipe havia feito no Brasileiro de pontos corridos. Em 2007, o título foi conquistado ainda no mês de outubro, na vitória por 3-0 sobre o América do Rio Grande do Norte. Foi um torneio que nós ganhamos com mais tranquilidade. Nós ganhamos com 4 rodadas de antecedência, né? Passamos 28 dias aqui no CT fazendo rachão. A gente lembra até hoje, nós estamos aqui um mês fazendo churrasco aqui no CT e o campeonato continuando ainda. Já era campeão há muito tempo atrás. As facilidades ficaram para trás em 2008. Na primeira rodada do segundo turno, a derrota para o líder Grêmio deixou o time 11 pontos atrás. Pressionado pelo mau desempenho no primeiro turno e pelas eliminações consecutivas diante de times brasileiros na Libertadores, Muricy se reuniu com o presidente do clube. Eu recebi uma proposta muito alta do Qatar, muito alta. Eu fui conversar com o Juvenal e fiz a pergunta para ele. E aí, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar juntos até o final do campeonato? Né? Se o senhor falar que nós vamos ficar juntos, eu rasgo essa proposta aqui. Ou senão, pelo que está acontecendo aí, ele não vai embora, porque a gente não pode ficar dessa maneira. E aí ele disse, como sempre, bateu na mesa, falou que quem manda sou eu e você fica. Então peguei o papel e rasguei. Foi naquele brasileiro que o Muricy teve que provar como faz valer o lema:
Aqui é trabalho, meu filho. Nas últimas 12 partidas, foram 10 vitórias e 2 empates. A arrancada poderia ser finalizada com o terceiro título consecutivo conquistado no Morumbi. Bastava derrotar o Fluminense na penúltima rodada. A festa estava armada, mas o gol de Dassá logo no início do jogo estragou tudo. O empate de Borges pareceu pouco para quem já queria comemorar. Aquele jogo nós não jogamos bem, e todo mundo lamentou muito aquele ponto, e quando eu parei para pensar, eu disse, poxa, esse ponto nos dá o direito de jogar por um empate contra o Goiás. Sem poder atuar no Serra Dourada, o Goiás levou o último jogo do campeonato para o Gama, no Distrito Federal. Foi em Brasília, na véspera da decisão, que o São Paulo soube que o árbitro havia mudado. Wagner Tardelli estava escalado, mas sob a alegação de que estaria numa lista de beneficiados com ingressos para shows que a cantora Madonna faria no Morumbi dias depois, foi substituído por Jailson de Freitas. Reuniram no meio campo, comissão técnica no meio campo. Eu só posso falar uma coisa para vocês. Não importa o que eles estão fazendo, ele pode tocar de juízo, pode fazer 1000 coisas. Nós vamos ser campeão de qualquer jeito. Nós vamos ser campeão na marca, nós vamos ser campeão aqui. Não tem como a gente perder isso. Não houve chances mesmo. Borges, artilheiro do São Paulo no campeonato, fez o último de seus 16 gols um pouquinho adiantado, mas não quis saber. Correu para comemorar o 1-0 com a certeza de que o São Paulo estava na vitória. Eu acho que esse tricampeonato brasileiro serviu para colocar o São Paulo num patamar mais alto. E eu tive a oportunidade, claro, de erguer os 3 campeonatos como capitão daquela equipe. Um motivo de muito orgulho para mim. E esse talvez seja o maior legado que a gente deixa, né? Milhões e milhões de torcedores que vieram agregando filhos de filhos são paulinos e que foram nascendo e vendo aquele time vencedor. 6 títulos, memórias, heróis e histórias a fazer com que o São Paulino bata no peito. Viva, se orgulhe e lá do alto se sinta o soberano do Brasil. Imagine o drama. O time vai jogar e não dá tempo de você chegar em casa para assistir. Por que não dá tempo de chegar em casa? Porque talvez você esteja fazendo hora extra na gravação.